Bom dia, paz do Senhor, tudo bem com você? Esse é o nosso devocional Manhã com Palavra. E eu sou a missionária Ivailza Marques e quero agradecer a Deus pela sua presença aqui, agradecer a Deus pelo privilégio que temos de juntos nos alimentar com mais uma porção da Palavra de Deus. Hoje eu quero te convidar para lermos o Salmo de número 28. Isso, vamos ler esse lindo Salmo e nos alimentar um pouco mais com essa palavra. A minha oração nessa manhã é que o Senhor Jesus continue te abençoando, continue guardando a tua vida, a tua família, dando respostas que você tem pedido em oração, trazendo soluções, acima de tudo, dando a você saúde, tanto material quanto espiritual. Essa é a minha oração nessa manhã. Nós vamos ler, é um salmo de Davi. É quando Davi roga a Deus que o aparte dos ímpios e louva-o por ter ouvido as suas súplicas. Eu tenho certeza que, assim como eu, você tem suplicado ao Senhor a cada instante, a cada necessidade, e o mesmo Deus que ouviu as orações do rei Davi é o mesmo Deus que ouve as nossas orações, e eu tenho certeza que hoje é um dia de bênção. Hoje é o dia que a tua resposta já está chegando ao teu coração. Creia nisso. Diz assim: a ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo. Não suceda, calando-te tu a meu respeito, que eu me torne semelhante aos que descem à cova. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o oráculo do teu santuário. Não me arremesses com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm o mal no seu coração. Retribui-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos, envia-lhes a sua recompensa. Porquanto não atentam para as obras do Senhor, nem para o que as suas mãos têm feito, pelo que ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-os e exalta-os para sempre. Essa foi a leitura do Salmo 28, o salmo escrito pelo rei Davi. E o versículo 6 é o versículo da nossa meditação, que diz: bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. Olha que coisa maravilhosa, que certeza linda o salmista Davi tem de ser ouvido pelo Deus que ele serve, pelo Deus que ele crê, pelo Deus que ele confia. E ele se expressa assim, o primeiro versículo diz: a ti clamarei, ó Senhor. É uma certeza, é uma confiança que aquele homem tem no Deus que o tem sustentado até aquele momento, que o tem dado vitória, dado vida. E é esse mesmo Deus que nós servimos, é a esse mesmo Deus que nós clamamos essa manhã. E olha só, o exemplo, nós lemos: a ti clamarei. Não vai clamar a qualquer Deus, não. Ele está clamando ao Deus verdadeiro, ao Deus todo-poderoso, a esse Deus que criou o céu e a terra, a esse Deus que governa a minha vida e governa a tua vida, a esse Deus que tem nos escolhido nessa manhã para nos abençoar, para nos orientar, para nos fortalecer. Mas aí o salmista nos orienta, nos ensina, nos incentiva, quando ele diz: a ti, ó Senhor, a ti clamarei, ó Senhor. E aí ele diz: rocha minha. Ele está dizendo: Senhor, tu és a minha fortaleza,
Tu és o meu amparo, Tu és o meu escudo, Tu és o lugar onde eu posso me esconder e os inimigos não chegarão até mim. E ele pede, não emudeças, não esteja calado. Quantas vezes nós entramos em oração e nós clamamos a Deus e nós ficamos assim, mas eu já orei tanto e Deus não me respondeu. Calma, o tempo de Deus não é o nosso tempo. A tua resposta, a minha resposta está chegando. Se nós já clamamos ao Senhor, Ele já ouviu. E o salmista, ele está dizendo, a ti clamarei. Ele está dizendo, olha, eu vou clamar, eu clamei, vou clamar e vou continuar clamando. E isso é um ensinamento para nós, através da sua palavra. De clamar, de continuar clamando, de continuar pedindo, de continuar buscando. Nós estamos num dia maravilhoso. Hoje é um dia abençoado por Deus. O dia que o Senhor escolheu para nos abençoar. O dia que o Senhor está pronto para nos ouvir mais uma vez. Os ouvidos do Senhor não estão tapados, não estão agravados, não estão com defeito. Não, Ele está nos ouvindo. Então vamos crer. E o salmista, ele se expressa, a ti clamarei, ó Senhor, rocha minha. E ele vai dizendo porque clama. E aí, no versículo 6, ele diz, bendito seja o Senhor. Sabe por quê? Porque ouviu a voz das minhas súplicas. Veja que no início do salmo ele diz, a ti clamarei, ó Senhor, rocha minha. E aí no versículo 6 ele diz, bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. Que coisa maravilhosa é quando nós estamos clamando ao Senhor e quando nós passamos a agradecer ao Senhor por ter ouvido o nosso clamor e porque a resposta já está chegando. E quantas vezes, mesmo antes de levantarmos de uma oração, de terminarmos uma oração, o Senhor já nos responde. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nos orienta nessa manhã. Esse é o Deus que nos alimenta nessa manhã. Esse é o Deus que nos abraça nessa manhã e diz, eu estou contigo. Creia, continue crendo, continue lendo a palavra de Deus, continue se alimentando, continue orando, buscando ao Senhor, que Ele tem respostas. E aí o salmista continua, o Senhor é a minha força. Veja que ele diz que o Senhor é a rocha dele. Agora ele diz, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu escudo. Nele confiou o meu coração. Ele está se expressando e afirmando. Então que essa seja a nossa afirmação nesse dia. Vamos continuar crendo, vamos continuar confiando no Senhor, nesse Deus que tudo faz, que tudo pode, que nos socorre, que nos responde e que acima de tudo não tira o seu olhar de nós. Vamos continuar fiéis ao Senhor, vamos continuar buscando a presença do Senhor, caminhando com fidelidade, obediência à palavra de Deus. Que nesse dia seja mais um dia de bênção e de vitória para a sua vida. Que o Senhor continue abençoando a você e a sua família. A minha oração nessa manhã. Que esse texto, esse salmo, sirva de alimento para a sua vida no dia de hoje. Medite nessa palavra. E aí o salmista, ele ainda diz aqui no versículo 8, o Senhor é a força do seu povo. Também é a força salvadora do seu ungido. O Senhor. Davi, ele tinha confiança total em Deus. E nós precisamos aprender também a colocar a nossa confiança somente em Deus, porque só Ele tem poder, condição e amor para nos ajudar, para nos ouvir e nos responder da maneira certa, no tempo certo, nos dando o que nós necessitamos realmente, mas que a presença do Espírito Santo de Deus continue na nossa vida, nesse dia, mais uma vez. Que nós possamos nos alimentar a cada instante e não esquecer de agradecer ao Senhor pelas bênçãos e de clamar ao Senhor em socorro, em pedido, porque Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza. Nós confiamos no Deus que pode nos socorrer. Deus te abençoe. Até o próximo encontro, se o Senhor nos permitir. Não esqueça, deixa seu gostei, comente, compartilhe, se inscreva nesse canal. É muito bom ter você aqui. Deus te abençoe.